fala sobre o devocional. Mas afinal, o que é isso? Será que o devocional é só eu fazer uma oração? Será que é ler um capítulo da Bíblia por dia e marcar no meu checklist? Será que a própria palavra de Deus tem alguma orientação sobre como esse momento deve ser feito? E nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu reuni aqui várias dúvidas que eu tive durante a caminhada cristã e hoje nós vamos ler as referências e estudar um pouquinho sobre o que é e como deve ser feito o momento de devocional. E no final ainda vão ter dicas de como melhorar esse momento, dicas que funcionaram para mim, para que eu conseguisse estar cada vez mais presente nesse momento de devocional e intimidade com Deus. Em 1 Tessalonicenses 5,17 fala: orem sempre. Isso é uma ordenança clara para que nós estejamos sempre em contato com Deus. Isso no início do dia, antes de ir para o trabalho, antes de fazer uma refeição, ou até mesmo quando as coisas ficam difíceis no trabalho, a gente dá aquela respirada e fala: Jesus, me ajuda. Essas curtas e pequenas orações realmente nos ajudam a ter mais intimidade e estar em contato com Deus durante o nosso dia. Mas o momento de devocional é aquele momento que você tira para ter um tempo de qualidade. Então, nesse momento, você vai abrir o seu coração, vai sim fazer a leitura da palavra, vai orar, mas isso com um propósito mais específico, de dedicar tempo e se derramar diante de Deus. Em Mateus 6, nós temos a nossa principal referência. Nós vamos ler do capítulo 6, os versículos 5 e 6, e falam assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a sua recompensa. Com esses versículos, nós podemos perceber que o que Deus quer de nós é a intimidade. Nós não precisamos chegar para todo mundo ver de frente a todo mundo e começar a orar, mas escolher um lugar reservado, um momento reservado para realmente abrir o nosso coração para Deus. E nesse momento você vai fazer a leitura da palavra e também as suas orações. Para me ajudar a seguir, a ter um controle de quais versículos, de quais capítulos eu já li, na verdade, eu gosto muito de ter alguns planos. Então, eu baixei o aplicativo da Bíblia no celular e procurei por alguns planos que se encaixavam com o que eu gostaria. Você pode pesquisar, por exemplo, por leituras de Provérbios, Novo Testamento, Antigo Testamento, profetas maiores e menores. Eu agora estou fazendo um de leitura anual da Bíblia, então eu abro, vejo quais os capítulos estipulados para o dia. Nem sempre eu consigo ler todos os capítulos, mas isso me ajuda a organizar a leitura. Então aqueles que eu consegui ler, eu já vou marcando, e aí no dia seguinte eu sei exatamente onde eu parei e onde que eu vou continuar. Isso para mim facilita muito. E, inclusive, porque nem sempre eu sigo uma ordem cronológica da Bíblia. Na verdade, não cronológica, eu não sigo uma ordem linear da Bíblia. Então, às vezes eu tô lendo lá, Êxodo, mas aí quero ler a história de Esther. Então eu vou ler a história de Esther, depois eu volto, eu tenho que lembrar onde que eu parei em Êxodo, e esses planos me ajudam muito. Outro ponto é que vídeos, livros, textos, podcasts, eles podem sim nos ajudar muito nesse momento e podem abençoar nossa vida com uma mensagem que também foi inspirada por Deus e escrita por outra pessoa para abençoar nossa vida. Mas isso não pode ser o foco principal. O foco principal tem que ser a Bíblia, tem que ser a palavra de Deus e tem que ser o contato direto com Deus. Então não substitua um vídeo pela leitura da palavra de Deus. Não substitua um podcast pela leitura da palavra de Deus. Por mais que sejam coisas que falem de Deus, livros inspirados em Deus, a leitura da palavra tem que ser o ponto mais importante. Então você pode se inspirar, você pode ouvir outras pessoas, você pode ler outros textos também, mas o mais importante é não esquecer da leitura da palavra de Deus. E nesse momento também é importante falar que nós não podemos nos apegar e também não podemos fazer símbolos condicionais de Deus. Na minha cabeça esse termo ficou muito bom, mas eu acho que ele não ficou muito claro, então eu vou explicar. Muitas pessoas usam tapetes, almofadas, inclusive eu mesmo gosto de ter sempre uma almofadinha, um travesseiro, alguma coisa do meu lado, quando eu sei que eu vou ficar muito tempo ajoelhada, para me ajudar. Às vezes começo com a almofada ou começo sem e depois coloco, enfim.
Só que eu não posso condicionar o meu devocional a isso. Então, se um dia eu não tiver uma almofada, se um dia eu não tiver um tapete, se um dia eu não tiver alguma coisa, tá tudo bem. O devocional, ele tem que acontecer. Então, muitas vezes nós condicionamos o fato de fazer o devocional a algo, a algum material que deveria estar presente ali e não está. Então, se um dia a almofada foi lavar, se um dia o tapete sujou e não tá ali, não dá para fazer, não importa. O seu devocional, ele tem que ser feito, porque isso vai falar sobre você e Deus. Deus não está condicionado à presença ou à ausência de uma almofada, de uma música talvez, ou de um livro específico. Deus não habita em materiais, Deus não habita em objetos. Deus está em nós, Deus é onipresente, é onisciente, e o mais importante é o nosso coração estar presente, disposto a estar entregue a Deus. Outra coisa que eu não sei se é muito comum, mas quando eu aprendi, eu gostei demais, que é ter um momento de liberdade. Então, se você quiser ajoelhar, você pode ajoelhar, mas se você quiser ficar de pé, você pode ficar de pé. Se você quiser ficar rodopiando, você pode rodopiar. Se você quiser dançar, você pode dançar. Se você quiser colocar música, você pode colocar. Porque é um momento de intimidade com Deus. E muitas vezes a gente se prende a um estereótipo que a gente muitas vezes trata como perfeito que a gente vê na rede social, que é a formalidade de pegar a Bíblia, sentar na mesa, colocar o cafezinho do lado, pegar a caneta, riscar, ler a Bíblia. Só que às vezes o nosso devocional ele não vai ter nem palavras, às vezes vai ser só choro. Então tá tudo bem se você quiser se derramar diante de Deus, ou se você estiver num momento muito feliz e quiser dançar, se quiser pular, é o seu momento de liberdade e intimidade com Deus. O que a palavra nos alerta lá em Mateus 6, de novo, é pra gente não ir como os hipócritas que querem que todos vejam, que todos estão olhando para eles enquanto eles oram. Mas se você está no seu íntimo com Deus e você sentiu vontade de sorrir ou de cantar alguma música ou até de ouvir alguma música, sinta-se livre, porque ali você vai estar expressando outras formas de adoração a Deus também. Deus fez a dança, Deus fez a música. Eu já ouvi também um testemunho em que um músico levava o violão para um momento de devocional e ele tocava e depois lia a palavra de Deus e adorava a Deus com louvores. É o seu momento com Deus. E é claro, cada pessoa vai ter uma maneira de se expressar ali durante o devocional. Eu, particularmente, sou igual manteiga derretida. Então, eu começo a ouvir a voz de Deus, eu já choro e você não sabe o que é catarro, o que é lágrima, o que é baba, enfim. Mas eu já conheci pessoas também que ficam paralisadas, assim, ficam tipo, uau. Então, essa é a forma da pessoa ouvir a voz de Deus e entender a voz de Deus. Cada pessoa vai ter um jeito. Existem pessoas que realmente vão ficar mais quietas, mais tranquilas. Já existem outras pessoas que vão querer dançar e pular. E o que eu quero trazer aqui não é que você tem que fazer um ou outro, mas você tem que estar em um momento de liberdade. Então, se você quiser dançar, não precisa se acanhar, você pode dançar para Deus, você pode cantar para Deus, você pode ouvir uma música em louvor a Deus e tá tudo bem. Não precisa ser algo estático, a menos que você queira que seja algo mais estático. Isso também pode variar muito de humor, então tem dia que a gente tá mais alegre, tem dia que a gente tá mais quietinho, mais retraído, mais tranquilo e tá tudo bem. Você pode se expressar dessas maneiras mais diferentes no seu devocional, mesmo que isso não seja muito falado, mesmo que isso não seja muito comum de ser trazido, sabe? Outro ponto que eu quero trazer também é o falho que está no seu coração. Muitas vezes a gente tem vergonha e acha que a gente tem que ser muito polido com Deus. Mas esses dias eu trouxe até uma situação para ilustrar isso. Esses dias eu e Rafael estávamos orando antes de dormir e ele viu uma postagem no Instagram, uma postagem cristã, sobre uma reflexão que mexeu muito com ele. E aí, em oração, ele falou isso para Deus, que ele tinha visto essa postagem enquanto nós estávamos orando juntos. E que isso tinha mexido com ele. E aí, no final, quando a oração acabou, ele falou, tipo, nossa, que estranho falar para Jesus que eu vi uma postagem no Instagram. E aí eu até falei para ele, tipo, uai, mas Jesus estava lá com você quando você viu. Entendeu? Então, Deus está com você durante o seu dia, Deus sabe o que se passa no seu coração, Deus sabe o que você faz, Deus sabe o que você pensa. Então, traz isso que está no seu coração para Ele. Você pode começar falando do seu dia, falando das emoções que você sentiu, falando daquilo que está te afligindo, ou falando daquilo que trouxe felicidade para o seu dia, mesmo que sejam coisas pequenas e às vezes até insignificantes. A gente não precisa ser
um robozinho diante de Deus e achar... É claro que nós precisamos ter reverência porque Deus é santo e Ele é poderoso, mas nós podemos ter intimidade com Ele, ter abertura para falar. Nós podemos falar aquilo que está no nosso coração. É claro, mantendo o respeito, entendendo que Deus é santo e mantendo toda a reverência a Ele. Mas nós podemos entender que Deus também é perto e que Ele está dentro de nós. Então Ele sabe o que nós estamos sentindo, Ele sabe como nós estamos. E outro ponto muito importante está lá em Filipenses. Muitas vezes nós nos atemos também a só pedir, pedir e pedir na nossa oração. Só que em Filipenses, no capítulo 4, nos versículos 6 e 7, fala assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos em Cristo Jesus. Olha o finalzinho lá do versículo 6. Bom, na verdade vamos ler ele todo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. Então, realmente, nós podemos pedir para Deus as coisas. Mas olha o final. Orem sempre com o coração agradecido. Então, não se esqueça de agradecer a Deus também e de ser grato a Ele por aquilo que Ele já tem te dado, por aquilo que Ele já tem te proporcionado. Muitas vezes nós temos um coração muito ganancioso e que nada tá bom. Então, eu tenho um carro, mas eu queria um carro melhor. Eu tenho um celular, mas eu queria um celular melhor. Eu tenho qualquer coisa, gente, porque pra gente estar insatisfeito é isso aqui. Então, eu tenho uma janela, mas eu queria uma janela melhor. Então, assim, a gente tem que orar sempre trazendo, sim, aquilo que nós precisamos para Deus, mas lembrando de ter o coração agradecido, porque em todos os dias Ele tem nos sustentado, porque Ele tem nos dado a vida, porque Ele tem estado conosco. Então, não pode esquecer de agradecer. E uma coisa que eu gosto de fazer também é tentar lembrar motivos para agradecer. Esses dias eu estava até pensando em elaborar uma lista de gratidão, porque muitas vezes tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente não tá tão bem assim. Então, o que eu pensei? Nos dias que eu estiver bem, eu vou escrever um tanto de coisa que eu sou grato. Porque quando a gente tá bem, é tão fácil achar coisa que a gente é grato, né? O dia tá lindo, o clima tá maravilhoso. Agora, no dia que a gente não tá bem, às vezes a gente quer reclamar de tudo. Então, nossa, o dia já amanheceu daquele jeito. E aí, às vezes é bom a gente ter algo que nos lembre pelo que agradecer, por mais insignificante que aquilo pareça. Então, Deus, eu te agradeço pelo simples, eu te agradeço pelo óbvio, eu te agradeço pelo pão com manteiga, eu te agradeço pelo café, eu te agradeço, sabe? Coisas simples, coisas rotineiras, que às vezes nós precisamos até ser lembrados de agradecer. Então, mesmo que você não tenha um motivo assim claro, explícito, sobre o que agradecer, faz força e pensa e traz isso em oração. Motivos para que você, pelos quais você pode ser grato. Bom, agora nós entramos num tópico um tantinho polêmico. Fala sobre o tempo de duração do devocional. Bom, não existe uma regra de duração de tempo na Bíblia. Sobre, o seu devocional tem que ter 30 minutos, 2 horas, 24 horas, enfim. Não existe uma regra explícita, mas o que eu entendo é que precisa ser um tempo de qualidade com Deus. Então você pode ser breve nas suas orações, você pode ser demorado nas suas orações, às vezes você tem muita coisa para falar e isso automaticamente vai tomar muito tempo, mas o que eu entendo é que deve ser um tempo de qualidade. Então, tentar não fazer com pressa, sabe? Deus, eu oro por isso, Deus abençoe em nome de Jesus, amém. Poxa, tire um tempo mais. Se você está necessitando de um tempo maior para conversar com Deus, tenta tirar um tempo maior ou até mais vezes ao dia. Então, 2 períodos, um período de manhã, um período à noite, ou de manhã você faz oração e à noite lê a Bíblia, ou ao contrário, para que você tenha realmente um tempo de qualidade com Deus, para que as suas orações elas possam ser feitas de verdade. Sem aquela coisa de, pressa de orar e falar, e Deus abençoe meu dia, em nome de Jesus, amém, aí você vai embora. Conversa com Deus. Dê tempo ao seu devocional para que você possa cultivar essa intimidade. E um conselho muito forte que eu te dou é, comece com pouco tempo e vai aumentando gradativamente. Com pouco tempo você vai conseguir ser mais constante. Por quê? Gente, eu não sei vocês, mas quando tenho algo que eu julgo difícil fazer, quanto mais tempo eu acho que essa tarefa vai levar, mais eu enrolo para fazer.
E quando eu vejo que aquela tarefa não foi tão difícil ou tão demorada assim, eu fico até com vergonha, que eu falo, nossa, gente, eu demorei tanto para fazer isso aqui, eu fiz isso aqui depois com meia hora e resolvi o problema. Então, assim, começa com pouco tempo, porque se você colocar direto, você nunca faz um devocional, nunca orou na vida, e você vai e coloca, pá, na sua agenda, 3 horas de devocional. Não, porque eu vou acordar 5 horas da manhã, eu vou ficar até 8 horas da manhã só orando, de joelho no chão e clamando, clamando. Você pode conseguir? Pode. Mas eu acredito que vai ser mais difícil de você continuar sendo constante com isso. Então começa com pouco tempo. Mesmo que você tenha uma disponibilidade de tempo maior, comece com um tempo menor. Comece com aquilo que é mais palpável, até mesmo para que você comece a criar um hábito em cima disso. Para que você comece a mostrar para o seu corpo que nesse horário você vai estar fazendo o devocional. E à medida que você for sentindo necessidade ou até se acostumando, você vai aumentando o tempo de devocional, o tempo de conversa com Deus. E sim, aumente esse tempo e aumente gradativamente, porque senão a gente vai cair numa zona de conforto. Então busque aumentar gradativamente esse tempo para que você consiga buscar níveis mais profundos de intimidade com Deus. É claro que a gente não vai ficar 24 horas por dia orando, até porque nós temos outras tarefas, temos outras atividades, e essas outras atividades também glorificam o nome de Deus. Inclusive, uma delas é ter contato com o mundo, que nós possamos levar o evangelho para o mundo. Mas busque ter um aumento gradativo para que você também consiga ter mais tempo de busca. Então, com mais tempo, você também consegue ler mais capítulos da Bíblia. Com mais tempo, você também consegue fazer orações mais longas sobre outras coisas, sobre outras áreas. Então, se antes você orava só pelo seu dia, agora você também vai ter tempo para começar a interceder pela sua família, pelos seus negócios, pelo seu propósito, pela sua faculdade, pelos seus filhos. Ai, Zara, mas meus filhos, nem tenho filhos ainda. Tudo bem, ore por eles. Porque com mais tempo você também vai conseguir fazer essas coisas e vai desenvolver mais intimidade com Deus. Então, você também vai conseguir ouvi-lo com mais clareza, porque todos os dias você se conecta com ele, todos os dias você tem um tempo de qualidade com ele, todos os dias você está ali disposto a também ouvir o que ele tem para te falar, e quanto mais nós ouvimos a mesma voz, mais fácil é de reconhecer. Então, se chega um estranho aqui me chamando, sei lá quem é. Agora, se chega meu marido, na hora, opa, Rafael tá me chamando, o que tá acontecendo? Entende? Quando você escuta a mesma voz sempre, você tem facilidade de reconhecer. Então, quando você tem mais contato com Deus, mais fácil é de reconhecer a voz dele quando ele te chamar. Então, busque sim aumentar gradativamente o tempo de contato com Deus. Agora vamos para as dicas. E a primeira delas, eu sei que hoje é muito difícil, porque muitas pessoas usam isso até como ferramenta de trabalho, mas tente ao máximo deixar o seu celular no silencioso, ou pelo menos não se distrair com ele. Porque o que acontece? Ler a Bíblia no início vai ser difícil, porque é algo novo, é um hábito novo. Então, se você deixa o seu celular aqui do lado, cheio de notificações super atraentes, e a Bíblia do outro, talvez seja um pouco difícil você conseguir se decidir antes de criar um hábito consolidado, antes de realmente enraizar isso na sua vida, de que você precisa, de que o que vai te fortalecer é a palavra de Deus. Então, às vezes apitou aqui, opa, notificação do Instagram, seu amigo te mandou um reels engraçadíssimo daquela pessoa que você racha os bicos de rir de ver. Vai ser muito tentador você pegar seu celular. E aí você vai pegar seu celular e, gente, eu também sou humana, então a gente pega e vai com 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Na hora que a gente olha, já passou 40 minutos, o tempo já tá escurecendo e você olha e fala, meu Deus, eu ainda não fiz o devocional. E aí, muitas vezes, você perdeu esse tempo mexendo no celular enquanto você deveria estar fazendo o devocional, e aí você já não tem mais esse tempo. Então, deu ali o suposto tempo que você deveria estar fazendo o devocional, mas já está na hora de fazer outra tarefa. Então, já está na hora de sair para o trabalho, está na hora de estudar, está na hora de fazer janta, tem alguma coisa para fazer. Então, é muito importante que você mantenha o foco no devocional. Sara, não consigo deixar meu celular desligado, não consigo deixar no silencioso. Então, trabalhe a sua mente para que você tenha foco naquilo que você está fazendo, para que você tenha foco em Deus, naquele momento de leitura da palavra, de oração. Muitas vezes nós também sabemos, dica 2,
não sabemos como orar. Então nós podemos nos inspirar na própria Bíblia. Gente, eu fui pega no pulão ontem para levar uma mensagem para a célula e aí eu falei justamente disso, sobre usar a Bíblia como inspiração para que nós possamos orar. Esses dias, antes de sair de casa, eu voltei a ler Salmos e aí eu estava pensando sobre essa mensagem já de como trazer isso. Eu já tinha visto muitas pessoas fazendo, mas realmente não era algo que eu aplicava assim. E eu achei muito legal me inspirar em salmos ou em versos da Bíblia para poder fazer a oração. Então, vamos ler lá vamos ler Salmos 1 e fala: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. E aí eu lia e nesse momento eu fazia uma oração inspirada naquilo que eu li, daquilo que eu poderia tirar para a minha vida. Então, eu orava: Senhor, não deixe com que eu me leve pelos conselhos dos maus, que eu não siga o exemplo das pessoas que não querem saber de Deus, mas que eu não zombe de tudo que é sagrado, que eu seja uma pessoa firme na tua palavra. E aí o versículo 2. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Então eu orava: Senhor, que eu seja uma pessoa que tenha prazer na tua lei, que eu também possa meditar na tua palavra dia e noite, que a tua palavra esteja sempre na minha mente, que antes de tomar qualquer decisão eu possa me lembrar da tua palavra. Versículo 3. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. Versículo 4 e 5. O mesmo não acontece com os maus, eles são como palha que o vento leva. No dia do juízo eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Versículo 6. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Senhor, abençoe para que o meu dia hoje seja dirigido e abençoado pelo Senhor, Pai. Abençoe para que a minha vida seja dirigida pelo Senhor, abençoe para que a minha semana seja dirigida pelo Senhor, porque eu quero, Senhor, ser obediente, quero receber as suas bênçãos sobre a minha vida. E ali você consegue, trazendo essas coisas para a sua vida, e lendo a palavra, entendendo aquilo que você pode, até mesmo fazer orações em cima, para que as bênçãos, os propósitos, as promessas se tornem reais na sua vida. Você também pode ler Provérbios, você pode começar lendo histórias bíblicas. Então eu deixei algumas aqui: Sansão, Esther, Ruth, Davi, Golias. E aí você pode ler e pensar quais foram as características desses personagens, o que eles fizeram que deu certo, o que eles fizeram que não deu tão certo assim, e eu também tenho repetido para que eu possa parar de fazer na minha vida. Também pode ler livros pequenos ou histórias do Novo Testamento. Então tem muitas cartas: Tito, Judas, 1ª, 2ª, 3ª João, que são livros bem pequenininhos. Você também pode começar lendo as parábolas e entendendo o significado delas e como elas podem ser trazidas para a sua vida, o ensinamento delas, como podem ser aplicados, e trazer isso também em forma de oração. E também muitos cronogramas de leitura bíblica, muitos planos de leitura bíblica também oferecem pontos específicos assim. Então você pode procurar e começar a ir acompanhando por eles, como eu falei, do aplicativo mais cedo. Outra coisa, você pode fazer listas de oração. Essas listas vão te ajudar a ter um pouco mais de foco e direcionamento na oração. Então você pode colocar ali palavras de louvor e adoração a Deus, dizer que Deus é bom, que Deus é santo, coisas que vão engrandecer, coisas que vão reafirmar a santidade de Deus, porque muitas vezes nós não fazemos isso no nosso dia a dia, ou pelo menos nós não aprendemos e não temos o hábito de orar realmente elogiando a Deus, dizendo o quão santo Ele é, o quão maravilhoso Ele é. E é muito importante a gente também ter palavras de adoração, de gratidão, como eu já falei, e os nossos pedidos. Então, coisas que você deseja, pedindo para que Deus abençoe os seus planos e também o seu propósito e ministério, para que Deus possa te guiar pelos caminhos certos, pelo caminho que Ele preparou para a sua vida. Você também pode fazer anotações. Já perdi o número da dica, gente, é isso aí. Você pode fazer anotações, ou anotar os versículos ou as experiências que te tocaram, para que um dia você possa voltar e reler isso também. Ou mesmo que você não volte intencionalmente, mas algumas anotações podem te fazer refletir em um outro momento de leitura.
Então você pode ir anotando no cantinho se algum versículo falou com você, o que falou. Eu, no final da Bíblia, não sei se eu já mostrei para você, mas eu tenho vários versículos e referências anotadinhos. Então, às vezes eu preciso de alguma coisa, às vezes são versículos em que eu gosto, que eu me apego, que eu trago isso para a memória para que eu possa reafirmar. Então, eu vou anotando eles separados justamente para que eu consiga reler com mais facilidade e trazer a palavra de Deus para minha vida. E agora, a dica talvez mais importante, assim, uma das melhores, que enquanto eu estava preparando essa mensagem foi até interessante de pensar sobre, que é muito cuidado com a autossabotagem para fazer o seu devocional. O que eu quero dizer com isso? Procure horários tranquilos, procure lugares tranquilos para fazer. Imagina a seguinte situação: meio-dia, as crianças chegando, o escolar buzinando na porta, o marido procurando almoço em casa porque veio para almoçar, o frango ainda nem descongelou e a louça tá cheia, a pia tá cheia de louça para lavar. Imagina essa situação, as crianças pulando em cima do sofá, o cachorro latindo, meio-dia o sol estralando, e você fala: não, mas agora eu marquei na minha agenda que eu teria que fazer o devocional. A chance de você não conseguir é muito grande, justamente porque tem várias coisas acontecendo ao redor e muitas coisas que dependem de você, que demandam de você. Então, talvez não seria a melhor estratégia, se você tem uma rotina parecida com essa, marcar para fazer o devocional nessa hora. E mesma coisa, não, vou fazer o devocional 5 horas da tarde. 5 horas da tarde está na hora de buscar as crianças, o trânsito agarrando, sabe? Então, assim, tente procurar por horários mais tranquilos. Eu gosto muito de extremos, então, de manhã ou à noite. Eu acho que são os horários melhores, assim, na minha rotina. Então, antes de começar meu dia ou depois para finalizar. Não gosto muito de finalizar porque eu sou uma pessoa muito do dia. Eu gosto de sol, gente, de luz, de claridade. Então, à noite, normalmente eu tô muito cansada. Então, eu sei que eu não entrego tudo o que eu poderia entregar para Deus se eu tivesse feito o devocional de manhã. Então, eu gosto mais de fazer o devocional de manhã, no extremo, assim que eu acordo, que eu acho que é um horário mais tranquilo, para depois eu começar a viver meu dia. Porque eu sei que na minha rotina, se eu colocar meio-dia, gente, faço não, o dia vai passar, eu vou perder a hora do devocional e depois para eu conseguir recuperar, eu acho que vai ser muito pior. Então, eu já prefiro começar o meu dia, já fazendo a leitura da palavra, já buscando a Deus, fazendo a minha oração. E outra coisa, Deus, ele não é alheio à sua realidade. Deus, ele não é alheio à sua rotina. Sabe, às vezes a gente tem uma imagem distante de Deus. E, gente, eu não sei se vocês são assim. Esse vídeo tá sendo muito real. Experiências que eu vivi. Porque eu achava que Deus era muito distante. Tipo, eu tinha uma imagem de Deus que era um Deus sentado lá no céu, assim, num trono bem rico e cheio de ouro e uma mesa farta e ele tava comendo e só olhando pra gente assim, sabe? E não é essa a imagem real de Deus. A imagem real de Deus foi que ele, mesmo sendo santo e poderoso, mandou o seu filho para que hoje nós pudéssemos ter perdão, para que hoje nós pudéssemos ter salvação. Então, será que a imagem certa de Deus é a imagem de um Deus distante? Ou é a imagem de um Deus que caminhou aqui na Terra com pessoas muito parecidas com nós? Porque, gente, a gente olha para os discípulos e eu falo: socorro. Você olha para Pedro e você fala: meu Deus, cortou a orelha do soldado. Fala sério se não é parecido com a gente hoje. Fala sério se é impaciência. Fala sério até que os pecados, as falhas que eles cometiam já não se assemelham a nós hoje. Então Jesus, o Deus em carne, andou com pessoas como nós. Então Deus não é um Deus distante. Deus, de novo, ele continua sendo santo e poderoso, nós devemos ter reverência a ele. Mas Deus é um Deus perto, ele não é alheio à nossa rotina. Então você pode orar e conversar com Deus sobre isso. E também conversar com ele sobre os melhores horários para você fazer o devocional. Outro ponto importante também, que eu já vi muitas pessoas fazendo, é, claro, dentro de cada contexto, de cada realidade, mas avisar a família. Avisar que a pessoa quer ter um momento ali para se dedicar mais a Deus, para buscar mais a Deus. Então, por isso, no horário tal, em tal lugar, a pessoa vai estar ali quietinha, fazendo o devocional. Então, para a família poder ajudar também nesse momento, é algo interessante. Eu acho muito bacana.
Mas claro, aí você avalia o seu contexto, avalia a sua realidade. Às vezes você tem um tempo sozinho em casa, então nesse momento você pode fazer o devocional. E a dica mais importante, persista. Em Tiago 4, no versículo 7, fala: portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vós. Muitas vezes, na hora que a gente começa a ter um tempo de oração com Deus, começa a orar, começa de fato a ter intimidade com Deus, a estabelecer o hábito do devocional, as coisas começam a ficar mais difíceis, a gente começa a perceber que existem dificuldades para que a gente chegue no íntimo com Deus. E aí as pessoas param de orar nessa hora, sendo que deveria ser ao contrário. Então as coisas estão ficando difíceis, ora mais. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vocês acham que o diabo quer que você ore? Vocês acham que Satanás quer, que lindo, tá fazendo devocional? Não, gente. Satanás quer te tirar dali. A origem da palavra pecado tá ali em tropeçar, errar o alvo. Então, Satanás quer que você erre o alvo. Se a gente tem o alvo em Jesus, ele não quer que a gente atinja. Ele quer nos tirar dali. Todas as vezes que você cede e deixa de fazer o devocional, você está errando o alvo. E isso é algo que Satanás quer. Ele não quer que você acerte o alvo. Ele não quer que você se purifique. Ele não quer que você busque a santidade. Ele quer te tirar do caminho certo. Então, tá difícil? Continua. Não tá fácil? Continua. Tá dando tudo errado na hora de fazer o devocional? Continua. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Para finalizar, uma coisa que eu não ia falar, mas eu acho importante citar aqui, agora que veio na minha mente, eu gostaria muito de falar também. Comece do jeito que você está. Isso não significa que você vai permanecer assim, mas você precisa começar. Muitas vezes a gente acha que Deus não vai nos aceitar porque nós somos pecadores. Então, nós sabemos que nós pecamos, que nós temos pecados, mas aí a gente não ora porque a gente peca, sendo que deveria ser ao contrário também. Você tem que orar justamente porque você peca. Eu vou dar um exemplo, gente, de tomar banho. A gente toma banho quando a gente tá sujo. Então, poxa, eu me sujei, eu suei, eu rolei na lama, eu corri uma maratona, eu vou tomar um banho para eu me limpar. E assim a gente tem que entender que é o momento de oração. Você está sujo, você está pecando, mas ali você vai buscar a Deus para você se limpar. E não ao contrário, porque quando você deixa de orar, é como se você estivesse se sujando cada vez mais e se afastando cada vez mais da fonte que pode te manter limpo, da fonte que vai realmente te limpar. Então, persista na oração e comece a orar, mesmo que você ainda não tenha vencido os pecados que você quer vencer, que você sabe que são pecados. Porque é através da ajuda do Espírito Santo que vai te fortalecer para que você consiga vencer isso. Se você tentar vencer sozinho, vai ser muito mais difícil. É muito melhor você ter a ajuda do Espírito Santo, você ter alguém a quem prestar contas, você ter alguém a quem chegar e falar: Deus, me ajuda, me socorre. E aí eu queria pegar até 2 referências. Eu vou pesquisar aqui, porque eu esqueci onde está. Mas eu gostaria de falar 2 referências. 1 Coríntios 10, versículo 13. Fala assim: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Aproxime-se de Deus para você conseguir ter forças para sair da tentação. E outra passagem que fala, Marcos 2, versículo 17, fala assim: Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Cara, começa, faz o devocional, porque assim você vai conseguir ter forças para se livrar do pecado que tem te atingido, para te livrar do pecado que você tem caído frequentemente. Tirei até o óculos porque já tá ficando escuro aqui. Tá dando muito reflexo roxo. Mas enfim, indo para a finalização agora, as conclusões. No início, é difícil mesmo. No início, a gente se perde. No início, às vezes, a gente tem até que
recomeçar a oração e dar aquela respirada e voltar a se conectar com Deus, porque inclusive até em Mateus 6 fala que o nosso Deus não pode ser visto. Então, muitas vezes nós vamos sentir dificuldade de conversar com Deus porque vai ser diferente de conversar com um amigo. Quando você está conversando com uma pessoa, você consegue perceber algumas reações. Então, você fala alguma coisa, a pessoa sorri, ou a pessoa fecha a cara, a pessoa concorda, balança a cabeça. E às vezes com Deus a gente não tem isso, porque você não está vendo. Então, você tem que entender que é algo espiritual. E no início vai ser difícil mesmo se acostumar com isso. Mas você pode não ver Deus, mas você consegue senti-lo. Então, com a prática, com o tempo, com o desenvolvimento da intimidade, você vai conseguir sentir Deus. E também reconhecer a voz dele quando ele falar. Lembra do exemplo que eu dei? Que se uma pessoa qualquer me chamar, eu não vou saber quem é. Mas se for meu marido, eu sei, porque eu ouço a voz dele todo dia, eu sei quem ele é. E também, entregue o seu melhor para Deus. Eu sei que as rotinas, elas são muito diferentes e hoje em dia, misericórdia, hoje em dia eu sei que as rotinas estão cada vez mais diversas e às vezes cada vez até mais puxadas. Existem pessoas que têm filhos pequenos em casa, não podem deixar eles sozinhos, igual a palavra fala, para fechar a porta, você não pode deixar a criança ali, ou às vezes você trabalha com um plantão, então à noite você nem sempre está em casa no mesmo horário, no mesmo dia, ou passa a noite e o dia fora, então é muito complicado. Entregue, e por isso eu quero finalizar essa mensagem dizendo para você entregar o seu melhor para Deus. De novo, lembre-se que Deus não é alheio à sua vida, Deus não é alheio à sua rotina, Ele não é um Deus distante que não sabe o que e como você vive. Faça uma autorreflexão de como é o seu dia, qual é a melhor parte do seu dia, o melhor horário, e assim você vai conseguir tirar um tempo de qualidade com Deus e entregar de fato o melhor a Ele, conversar com Ele sobre isso. Que existem limitações, que existem dificuldades, mas que você vai se esforçar para entregar o seu melhor para Ele. Então, às vezes você não consegue fechar a porta do quarto. Já conheci pessoas que os quartos nem tinham portas em casa. Então, te escolhiam um lugar, talvez no quintal, talvez um cantinho na sala, para conseguir fazer o devocional. Às vezes você não consegue fazer todo dia no mesmo horário por conta do trabalho, mas talvez você trabalhe ali por escala, mas converse isso com Deus que no dia tal que você estiver em casa, você vai fazer da seguinte forma, no outro dia que você estiver trabalhando, você vai tirar um tempo no trabalho, ou então assim que você chegar em casa, você vai fazer o devocional, ou antes de sair, enfim, busque entregar o seu melhor para Deus, mas não deixa de orar, porque é isso que o inimigo quer. Que nós não estejamos em contato com Deus. E hoje qualquer coisa é desculpa para que a gente não esteja de fato conectados com Deus. Eu trabalho muito, eu estou muito cansada. Realmente as rotinas são difíceis hoje, mas não deixe isso te parar. Entregue o melhor para Deus, porque o mais importante é você estar em contato verdadeiro com Deus. É você conversar com Ele, é você abrir o seu coração e saber que tem liberdade para fazer isso e mais que Ele está te ouvindo, que Ele é um Deus próximo, que Ele é um Deus que quer te ouvir e que é um Deus que quer te trazer para perto e te ajudar sim, para que você viva uma vida em santidade, para que você consiga caminhar cada vez mais perto dEle. Então, essa foi a mensagem de hoje. Não esquece de curtir, não esquece de deixar um comentário também se essa mensagem falou ao seu coração. Hoje já ficou um pouquinho mais escuro, olha o reflexo roxo aqui. Acho que é até da tela do notebook, mas pelo menos dá uma clareadinha a mais. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem e até o próximo devocional. Tchau!